O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para a LDO 2022, que determina as metas e providências para os gastos do governo no ano que vem. Vacinas, creches, casas e tratamentos de câncer estão entre as prioridades. Entre os deputados, o placar de votação foi de 278 votos a favor do projeto, 145 contra a abstenção. Entre os senadores, 40 a favor, 33 contra. Com a aprovação da LDO, o Congresso entrará formalmente em recesso parlamentar, portanto, já está em recesso parlamentar desde o dia 18 até o dia 31 de julho. Para falar sobre este e outros assuntos referentes ao seu mandato, com grande satisfação recebemos aqui no portal RMS News o deputado federal, pastor Jefferson Campos. Deputado, bom dia, satisfação imensa recebê-lo aqui. Bom dia, Oliveira, bom dia a todos os formadores de opinião, independentes, bom dia a todos os que nos acompanham, internautas, sempre um prazer estar aqui com você. Que pena, o áudio não tá. Eu estou sem o áudio do deputado. Está sem o áudio? Olá, Oliveira, me ouve? Nos conectando aqui. A satisfação é nossa, deputado, recebê-lo aqui. Me desculpe aí se tiver algum problema na nossa fala. Ouço perfeitamente o deputado. Isso. Me perdoe se tiver alguma falha aí, algum delay. É que acho que a internet ela tá dando um delay aqui, mas não há problemas. Eu já começo a ouvir o senhor sim. Deputado, avalie pra gente esse primeiro semestre de 2021 do seu mandato no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Oliveira e a todos que nos acompanham pela rede de computadores, nós estamos nos adaptando a um tempo difícil. Ano passado, com a pandemia, nós também trabalhamos em home office, aprovamos uma legislação específica para esse tempo de pandemia, onde nós podemos, mesmo à distância, estarmos votando, discutindo. É claro que ao comprometimento do trabalho legislativo não é a mesma coisa de estarmos lá presentes, discutindo, conversando com um, com o outro, né? Fica um pouco mais frio, mais à distância, mas foi a solução encontrada para esse tempo. Assim como foi para as aulas, para muitos trabalhos em home office, nós também trabalhamos. Aqui na nossa base, no estado também, procuramos com toda a segurança possível continuar as nossas visitas aos municípios, atendendo normalmente os eleitores, o nosso escritório político, onde estamos agora, inclusive, enfim, nos adaptando a este tempo, né? Votamos matérias importantes, não deixamos, que os recursos faltassem para os municípios. É claro que é sempre uma cama curta e um cobertor estreito, né? Cobertor estreito com esse frio a gente sabe que é terrível, né? Você cobre a cabeça, descobre o pé e vice-versa. Então, sempre está faltando recursos, mas nós sempre procuramos atender os prefeitos, os munícipes, as lideranças de diversas instituições que nos procuram, atendendo aqui a nossa base primária em Sorocaba e também o estado de São Paulo. Então, todos nós tivemos que nos adaptar a isso em todas as nossas atividades e não foi diferente na área política. Eu entendo que conseguimos avançar, mudamos o regimento da Câmara para que ele tivesse mais celeridade e votamos assuntos importantes, privatizações, envio de recursos para a infraestrutura, para a saúde, enfim, uma série de requisitos que nos foram cobrados e nós tentamos fazer o nosso melhor e comparecendo sempre que fomos chamados. Deputado, é possível, o sentimento do parlamentar da volta à normalidade do Congresso Nacional, já há esse sentimento? Já há essa expectativa? Nós conversávamos isso lá em 2019, ali por volta de outubro. Olha, o ano que vem. Já estamos há quase um ano daquela nossa primeira fala. E aí? Agora um cenário é diferente? População sendo vacinada, mesmo que com todas as dificuldades existentes e cenários que se conhecem, mas como parlamentar, existirá essa volta da normalidade a médio, curto ou longo prazo? Muito boa pergunta, Oliveira, muito boa essa sua observação. Eu penso que a médio prazo,
não a curto, porque ainda estamos convivendo com algumas situações fora de controle. Quando a gente acha, né, e já passamos por isso ano passado, quando entendemos que havia passado e as pessoas já voltando à normalidade, já se aglomerando, já fazendo festas, e a gente teve um contratempo de novo com outra variante, né, deste vírus. Isso não é diferente agora. Estamos todo dia vendo aí ainda festas sendo fechadas, aglomerações sendo contidas. Esperamos em Deus que agora tem um quadro diferente, né, que é a vacinação. Mas ainda, estava vendo de manhã, são 15,3% da nossa população totalmente vacinada, ainda é baixa. Se contarmos que uma parte da população já foi contaminada pelo vírus, tem a outra parte que tem uma idade mais baixa, né, e tem uma parte que já foi vacinada, pelo menos a primeira dose, isso atinge um número maior, sem dúvida alguma, né? Nós temos, onde a gente tem ido, quando há um público razoável, a gente tem perguntado quem já foi contaminado, quem já foi vacinado, e a gente vê que há um grande número de pessoas. Mas eu penso que a médio prazo, né? Ano que vem, ainda será um ano de rescaldo, né? Alguém diz assim, depois da tempestade vem a bonança. Não é verdade. Depois da tempestade, você tem que limpar a casa, você tem que conter tudo aquilo que a tempestade derrubou. E nós estamos vivendo uma tempestade na economia, na saúde, nas relações pessoais, nos relacionamentos, no trabalho. Nós vivemos este ano uma grande tempestade e ano passado também. Então ainda vai vir esse tempo do rescaldo, esse tempo de nos adaptarmos. Eu penso que nunca vai voltar a ser normal o que era. Nós vamos continuar ainda tendo essa higienização, um pouco de distanciamento, mas eu penso que no futuro será como a gripe, né? Que a gente se vacina, que a gente terá um calendário de vacinação talvez anual, semestral, e para continuarmos com alguns comportamentos que a gente adquiriu durante esse tempo de pandemia. Esse parlamentar, mesmo em momentos de adversidade, mais próximo da sua base, trabalhando de forma mais presente, procedendo às votações aqui, houve uma melhora nesse sentido? Isso foi bom sobre um aspecto ou se perde dentro de um conjunto da obra? Bom em alguns aspectos e ruim em outros. A presença física nossa lá no Congresso, discutindo com outros parlamentares que vêm do Brasil todo, são 513 parlamentares que vêm de todo o Brasil, e eles trazem o sentimento da sua base, as conversas, os encontros, como está o sentimento das ruas. E nós perdemos esse contato. Hoje temos em conversas por telefone, pela internet também. O Congresso está lá discutindo, mas não é presencial. Alguns estão lá presencialmente, os que moram lá em Brasília, né? Alguns parlamentares se elegem e vão morar para Brasília, né? Então, alguns ficam lá, estão mais diariamente lá. No nosso caso, que estamos aqui, moro em Sorocaba já, né? Quase a minha vida toda, estamos aqui, visitamos ainda os estados, né? Semana passada eu fiz um trabalho, né, na região noroeste, Araçatuba, Birigui, Rio Preto, Franca, Ribeirão Preto, estive em todas as cidades visitando, conversando, levando prestação de contas, levando recursos também para outros municípios, além do Sorocaba, onde mais investimos recursos, mas perdemos um pouco desse contato com os outros parlamentares. Por outro lado, como eu disse, nós mudamos a legislação e houve um avanço na celeridade dos processos. O regimento da Câmara, da Assembleia Legislativa, eles são muito arcaicos, né? Eles ainda não têm essa agilidade que temos hoje. Por exemplo, estamos conversando aqui, nós precisamos mudar tudo, precisamos criar um aplicativo para poder votar à distância, para poder discutir, para você poder entrar numa conversa, num bate-papo. As comissões que nos reunimos toda quarta-feira pela manhã, hoje são reuniões online, e é claro que às vezes se perde um pouco, né? Mas isso também em todo sentido da vida, né? Nós, na atividade religiosa que eu exerço, nós não tínhamos a transmissão online dos cultos, das reuniões, e hoje temos, né? E é interessante, é um número muito maior de pessoas hoje que estão em casa nos assistindo do que aqueles que estão fisicamente ali conosco. Então, são as adaptações do mundo. O mundo avançou muito nesse período, né? Você vê que o homem já está aí fazendo viagens ao espaço, né? Já estão disputando essa nova corrida espacial, os remédios, as vacinas
vacinas que foram acelerados, né? Normalmente você levaria 4, 5 anos para você desenvolver uma vacina, aí conseguimos em pouco mais de um ano já desenvolver, testar e aplicar, e o mundo se mobilizando. Então, nós também temos que, como ser humano e como parlamentar, nos adaptarmos a isso, Oliveira. Deputado Pastor Jefferson Campos, conosco, ao vivo, do PSB, ao vivo aqui no Repórter RMS News. Lembro que esse conteúdo está sendo distribuído neste momento para mais de 100 mil internautas em Sorocaba, através das nossas páginas no YouTube, no Facebook, também através do nosso portal, transmissão simultânea, e da página afiliada Legitimidade Sorocabana, que transmite neste momento ao vivo todo o conteúdo do Repórter RMS News. Deputado federal Pastor Jefferson Campos, no sábado, tive o prazer de estar num evento onde o senhor estava também presente. Eu achei um dos eventos mais maravilhosos dentro do contexto político que eu pude ver. Onde ontem eu comentava, onde barreiras de ódio não existiam, né? Poderia até existir adversidade, né, de opiniões, mas de respeito. E nós que vivemos num momento de tanto ódio entre partes, principalmente no cenário político. Estava o deputado federal pastor Jefferson Campos, Herculano Passos de Itu, Vitor Lipe de Sorocaba, Maria Lúcia Amari, estava o prefeito anfitrião da festa ali na inauguração do viaduto Fernando Dini, na cidade de Sorocaba, e todos participando, e você vendo um clima muito harmonioso, e cada um dando o seu depoimento sobre o que puderam, o que fazem em torno da prosperidade da cidade de Sorocaba. E numa das falas, o deputado Herculano falou do deputado municipalista, né? E ele inclusive fez uma referência ao senhor, mas depois, fazendo uma reflexão, eu disse, espera um pouquinho. Com essa questão da pandemia, todos os deputados ali presentes, inclusive o pastor Jefferson Campos, a gente vê que os nossos deputados, dentro do contexto geral, eles estão inseridos dentro desse contexto de um deputado municipalista. Isso é muito bom, né, deputado, também? Olha, Oliveira, foi uma festa realmente marcante, né? Parabéns a você que esteve lá, acompanhei a cobertura que você fez do evento, um evento marcante para todos nós. Os companheiros que você já citou aí, né? Deputados, vereadores que lá estavam, né? Uma pessoa aí do Cristiano Passos, do Cláudio, do Treviso, do próprio Fernando Dini, né? Que deu o nome daquele viaduto ao seu tio, né? Fernando Dini Neto, João Donizete, Fábio Simou, enfim, todos os vereadores que ali estavam presentes. Foi um evento realmente marcante. Primeiro que nós vivemos aqui na Zona Norte, né, onde está esse viaduto, embora a gente atenda toda a cidade. Segundo que cada um teve uma participação. Ali é uma verba do Sorocaba Total, que se iniciou no governo do ex-prefeito Vitor Lipe, hoje deputado, aliás, um grande deputado. Está ali Herculano, que é da nossa região, da cidade de Itu, também foi prefeito, está lá conosco hoje. Mas esse recurso estava travado no Senado, 70 milhões de dólares. E eu fui procurado pelo ex-prefeito, né, prefeito que saiu no mandato passado, pedindo ajuda, né, pelo nosso relacionamento. Nós já estamos há um bom tempo lá no Congresso, e pela afinidade que tínhamos lá também com os senadores. Eu fui, então, batendo de gabinete em gabinete dos senadores, fui conversar com o então presidente do Senado, Eunício Oliveira, que foi deputado comigo, foi meu líder, né, no MDB, fui conversar com o senador Sérgio Petecão, que era da mesa diretora, também meu amigo do Acre, eu estive lá no Acre, né, em visita com o senador Sérgio Petecão, presidente da Comissão de Assuntos Financeiros, Cássio Cunha Lima, que o filho, deputado comigo também, enfim, a gente, todo um relacionamento. E no dia 23 de maio de 2018, eu consegui que fosse pautada e aprovada a liberação desse empréstimo. É claro que passou pelos trâmites locais, aprovação da Câmara Municipal, iniciou-se esse viaduto no mandato passado e culminou com a sua inauguração. Não só esse, o BRT tem dinheiro também desse empréstimo,
o viaduto que está sendo construído na Ulisses Guimarães, que vai ligar ali, vai cruzar a Avenida Itavuvu, né? Já perguntei ali para os empresários que estavam ali, que estão fazendo também, ou os funcionários da prefeitura, na verdade, que estão acompanhando esse processo. Estava conversando com eles ali, acho que no final do ano, no começo do ano que vem, a previsão de entrega. Então é significativo para nós, Oliveira. E você está colocando muito bem, né? O Herculano expressou na sua simplicidade que o Jefferson não precisa de Sorocaba porque ele tem voto no estado todo, o que não é verdade, né? Nós temos um trabalho de base aqui eu fui vereador, aqui eu sou pastor, aqui eu estou trabalhando, né? Nós estamos destinando recursos, muitos recursos para Sorocaba. Eu sou o deputado que mais trouxe recursos até hoje para Sorocaba, deputado federal, até porque já estou lá há quase 20 anos, né? Este orçamento mesmo estamos destinando aqui para o Corpo de Bombeiros, 2 viaturas que foi pedida aqui pelos comandantes do Corpo de Bombeiros. Estou destinando 2 viaturas de ambulância do SAMU para a Prefeitura, que foi pedido do prefeito Rodrigo Manga. Estamos destinando para o Instituto Federal, para o Parque Tecnológico, né? Tem recurso nosso empenhado aqui para reformar o Palacete Scarpa. Esse trabalho que fizemos aqui também no viaduto, no GEPASSE, né? Estamos enviando recursos, no Banco de Olhos, na Santa Casa estamos enviando recursos agora, na mobilidade urbana de Sorocaba. Então nós encontramos tempo para atender. Ontem estive com a prefeita Fabíola de Votorantim, anunciando lá uma verba, né, de R$400 mil para a cidade, 2 emendas para a área da saúde, aqui em Boituva, em Araçoiaba, em Itapetininga, Hospital Léo Orsi, que é comandado também aqui pelo padre Flávio, R$250 mil, mais R$200 mil para a saúde de Itapetininga. Enfim, se eu for falar aqui todos os recursos que a gente destina, a gente vai perder um bom tempo. Agora, é importante na nossa cidade, Oliveira, porque vai chegar o ano que vem e o discurso, né, de todos é assim: não, você tem que conhecer o seu deputado. Não, você tem que conhecer bem o seu deputado. Agora, na última eleição, isso não teve muito peso, né? Sorocaba deu muitos votos, uma votação altíssima, né? A deputados que não têm nenhuma relação direta com o município, né? Então, tivemos aqui bons deputados, não estou criticando a qualidade dos deputados, né? Mas uma votação altíssima a deputados que não vivem o nosso cotidiano, né? E a gente termina lá um evento como esse, maravilhoso, um público muito bom, 60% desafogando o trânsito da Zona Norte, e aí eu abro o jornal nosso aqui no outro dia, um jornal escrito, nenhuma linha, nenhuma palavra, nenhuma citação à presença dos deputados, né? Então, o que acontece? Mas vai chegar no ano que vem, esse mesmo jornal vai dizer: não, precisamos conhecer bem o deputado. Mas quem tem o poder de informar aos nossos deputados, como estamos fazendo aqui hoje? A imprensa, a mídia. E nós temos que ficar aqui, nós, no garimpando. Vai chegar no que vem, alguém diz: ficou 4 anos sem fazer nada. Por quê? Porque não chega a informação. Como nós estamos aqui, eu agradeço você que sempre está nos abrindo essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho. E não é só um trabalho negativo. Na verdade, a gente tem muito mais ações positivas. Estamos aqui há tantos anos atendendo, né? Não mudamos. Alguém diz assim: depois da política mudou. Não, a política não muda ninguém, a política revela. O que já está no coração da pessoa é revelado através da política. Então foi um evento significativo, né? Uma obra gigante, uma obra de 10.900.000, que vai melhorar a vida das pessoas. E ontem alguém disse para mim: poxa, eu passei naquele viaduto ontem, parece que sempre esteve ali. Parece que ele sempre esteve ali, né? Foi tão natural a gente entrar no viaduto e descer, o trânsito estava fluindo muito bem. Parece que ele sempre esteve ali. E é assim, né? O ser humano ele sempre procura o próximo avanço, né? E ainda bem que a gente está conseguindo, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas. Se você lembrar bem, eu disse lá sobre herança e sobre legado, né? Herança a gente deixa para as pessoas, legado a gente deixa nas pessoas. Então, o homem público ele tem que deixar uma herança, um trabalho, um fruto do seu trabalho, né? Nós temos aqui algumas obras que a gente olha aqui para o SIC, né? Nosso escritório é próximo do SIC, a gente vê ali o prefeito Teodoro, que construiu, que foi, né? Eu estive na inauguração na época, muitos anos atrás, quando o São Bento jogou com o Internacional, se não me falha a memória. Olha para o Paço Municipal de Minas, uma herança, e deixamos um legado nas pessoas, nosso exemplo, nossa vida, nosso atendimento, nossa humildade em reconhecer o ser humano. Então é muito bom você estar dando essa oportunidade que a gente possa falar do nosso trabalho. Não tem nem dúvida, né, deputado? É nosso dever, aliás,
eu senti esse impacto que o deputado fala da não cobertura da imprensa local, né, e naquele viaduto, que eu achei, como profissional especialista na área, me causou um determinado despertar do que pode estar ocorrendo nos bastidores, se é que ocorreu ou foi uma falha generalizada naquele dia. Mas eu sentia em casa porque minha mãe era hora de almoço e ela chegou e falou: meu filho, não passou nada na TV hoje, né? Veio cobrar. Eu estava acompanhando pelo RMS News, entretanto, aqui não passou nada. Por que não foram? O que aconteceu, né? Eu falei, tem coisa estranha no ar, né? Mas um dia a gente cria um programa de bastidores de imprensa e daí a gente coloca um especialista para falar sobre o que acontece nos bastidores. Mas por isso que existe hoje as nossas redes sociais se profissionalizando, a exemplo do que o deputado pastor Jefferson Campos tem oportunidade de poder expressar aqui a sua visão, expor o seu trabalho dentro desse contexto. Deputado, creio que na fala sobre Sorocaba, sobre o viaduto, o senhor até falou lá que muros ele interrompe, né? Passagens, e o viaduto, as pontes, elas ligam, né? Então eu creio... Você estava atento lá, hein, Oliveira? Você estava bem atento, hein? Sentadinho no primeiro banco ali, né? As pontes interligam, as pontes nos levam às pessoas, os viadutos, né, nos facilitam o nosso acesso, os muros delimitam, né? Exato. É muito melhor construir pontes do que muros, né? Foi a minha fala lá no sábado. E com a minha primeira pergunta, você já fez a interligação dos vários assuntos focados em Sorocaba, e isso foi muito bom. A gente gosta quando o entrevistado sabe aproveitar o espaço que é colocado. Então eu já vou colocar um outro assunto aqui. Brasília, ok? Volto então para Brasília. Vai ter eleição no ano que vem ou não terá eleição? Qual é o cenário? Teremos golpe? É direto aqui, tá? Ou não teremos golpe? Tem fraude no sistema eletrônico, de urna eletrônica, ou não tem? Todas palavras e afirmações do presidente Jair Bolsonaro. O senhor confirma ou não confirma essas falas? Olha, Oliveira, eu estou na política há um bom tempo. A minha primeira eleição, Oliveira, foi em 1992, foi no voto de papel. E eu perdi a eleição. Depois disso, todas as outras, de 96 para cá, 7 mandatos, eu ganhei a eleição. Então, como é que eu posso dizer que houve fraude no sistema eletrônico? É claro que há dúvidas, e há muitas dúvidas, né? Nós já aprovamos lá atrás o projeto, inclusive, do presidente Bolsonaro, enquanto deputado, para termos as urnas, né? Para termos os votos impressos. Isso já foi um projeto dele aprovado, que por motivos intermediários aí, do próprio STF, do governo anterior, não foi aplicado. Eu sou a favor do voto auditável, eu sou a favor do voto impresso. Já me declarei isso nas minhas redes. Não é aquele voto que a pessoa leva para casa, né? Alguns entendem, mas como? Então eu vou pegar um papelzinho, eu vou levar para casa, eu vou mostrar lá para o candidato, eu vou mostrar. Não tem nada a ver com isso. É um voto que você visualiza e, uma vez aprovado, é aquilo mesmo que eu estou votando. Quando eu confirmo o meu voto, ele cai dentro de uma urna, na própria urna eleitoral, ele fica ali guardado. E se houver dúvida naquela urna, lá na 356, seção 7, olha, lá teve muito voto para um candidato e não teve para o outro, eu quero auditar aquela urna. Ele está lá, o voto impresso, guardado. Hoje nós já temos as chamadas... Ele vai fica dentro lá. Mas esse voto, ele vai cair direto, sem o eleitor ter acesso ao físico, ou o eleitor vai pegar o físico na mão, confirmar e depois... Não. Muito boa a sua dúvida, muito boa a sua colocação. Eu digito os meus candidatos, eu visualizo antes da confirmação final. Eu não tenho acesso, eu não pego no voto, eu não trago para casa, não devo tirar fotos, né, porque isso já é proibido hoje. Eu visualizo. E quando eu dou confirmo, ele cai numa urna dentro da própria urna. Ninguém tem o acesso manual a ele, e ele é lacrado.
ele só será auditado em caso da justiça entender que naquela urna houve algum ilícito, alguma fraude ou alguma suspeita. Deputado, não tenho contato físico com o voto. É visual e se confirma o voto. E ele cai dentro da própria urna. Mas não é isso que o eleitor está entendendo. O eleitor hoje entende que ele vai pegar o voto, a exemplo do que acontecia naquela eleição que você perdeu lá atrás, que você contou há pouco, vai pegar esse voto, vai visualizar e ele vai... E confesso para você, era o meu entendimento até agora. Agora, da maneira que está... Já não é trocar 6 por meia dúzia, já não é o que acontece. Pergunto e digo por quê. Porque quando eu faço todo o processo de votação hoje, aparece lá, confirma ou não confirma. Hoje acontece, só não é impresso. Ok? Amanhã não vai surgir uma outra corrente que vai dizer, olha, nós precisamos pegar o voto na mão e nós darmos sequência a esse procedimento? Oliveira, não é possível isso, porque se nós segurássemos na mão e levássemos o voto, aí então nós configuraríamos uma quebra do próprio voto. Imagine o eleitor sendo coagido por um candidato ou por um grupo, só traga aqui o voto, eu quero ver se você votou. Aí você está quebrando o sigilo do voto e constrangendo. Imagine nas comunidades, imagine até alguns grupos mais fechados que usam, a gente sabe que usam, né, de alguns artifícios não muito democráticos, dizendo, você tem que votar e trazer. Isso acontecia no passado, né, que em algumas cidades do Nordeste, sua mãe deve até contar isso, o camarada dava só a parte de baixo da dentadura e vou dar a parte de cima depois da eleição. Só uma dúvida. Se tiver o meu voto lá, eu dou. Né? Só uma dúvida aí. É esclarecimento mesmo agora aqui que eu quero ter contigo. Eu não digo sair... Ou seja, fiz a confirmação do meu voto, pego o voto... Visualmente. Da forma como a lei está... caminha a legislação para ser aprovada. Eu estou falando sobre o contexto de entendimento do eleitor que ele imagina ser. Ou seja, faz a votação, sai o voto da urna eletrônica, ele tem acesso ao físico, ao papelzinho, ele confirma que aquilo dali que ele votou é o real, ele tem ao lado a sua urna, a exemplo do que acontecia, ele faz o depósito ali sem sair da área de votação. Esse é o entendimento do eleitor, do deputado. Na maioria hoje, 99%. Então é bom, muito bom aproveitar a grande audiência que você tem para esclarecer que não é assim. Não haverá o contato físico com o voto. Porque você imagina, hoje, tem pessoas que têm dificuldade de digitar um número na urna eletrônica. Imagine se a pessoa tiver o contato para ela colocar dentro de uma urna manual. Alguns não vão levar embora o voto. O mesário que está lá atendendo o voto não vai vir, vai faltar voto. No final vai ter menos votos dentro da urna do que na urna eletrônica. Aí vai virar uma bagunça. O sistema que estamos tentando aprovar, do qual eu sou favorável, você visualiza o seu voto, você confirma e ele cai dentro da própria urna. Se houver uma impugnação daquela sessão, daquela zona eleitoral, daquela urna, ele será auditável. Aí então você vai contar. Hoje nós já temos isso no final. Quando termina a eleição, sai um extrato, sai um chamado boletim de urna. Você estava com a gente em vários momentos de eleições, quando a gente fica lá procurando a sessão tal, cadê? E a gente fica somando, porque às vezes demora. E qual é a grande dúvida hoje do sistema eleitoral? Que eu repito, eu confio no sistema eleitoral. Mas qual é a grande dúvida hoje? A transmissão de dados. E aí se começa essas teorias de conspiração, né, que a gente está ouvindo todo dia. Não, porque na urna tal não teve voto, na urna tal eu tive muito, outro teve. Aí se começa essa teoria de conspiração e a grande dúvida hoje é na transmissão do dado. A urna, por si só, ela está ali individualizada. Mas quando você tira o disquete e leva para um colégio eleitoral e se coloca nele... Lembre-se, Oliveira, nessa última eleição que nós ficamos naquela agonia lá da apuração, até quase meia-noite. Por quê? Porque se centralizou os dados. Antigamente se lia os dados no município e mandava para o TRE ou o TSE. Esta última não. Lembra que a gente ficou lá
naquela agonia, quem vai para o segundo turno, quem não vai, que né? eu Porque acho um erro do todos os dados TSE. transferidos Eu acho que o para o TSE errou ali. O TSE errou. Exato. Porque Exatamente. aí eu vejo possibilidade de fraude na totalização. Porque quando ele passava ia para o TRE, a votação era por estado e depois encaminhada. E havia até possibilidade de um fechamento de uma conferência. Eu achei estranho esse posicionamento do TSE. Talvez não seria questão de se cobrar do TSE essa mudança de procedimento e o retorno à totalização por estado, deputado? Olha, Oliveira, nós até encaminhamos, acho que era o ministro Barroso na época, né, algumas sugestões. Mas a metodologia, né, o voto é eletrônico, secreto, da forma que fazemos hoje. Mas a metodologia, o programa, e é isto que às vezes causa muita dúvida no eleitor. Aí vem o nosso presidente e bate, não, eu tenho provas, foi fraudado, e todo mundo está esperando qual é a prova. Ele já foi questionado, ele já foi interpelado pelo próprio Tribunal Eleitoral. Cadê a prova? Qual é a prova? Não, eu vou mostrar mês que vem, ano que vem, depois da eleição que vem. E acaba, já vamos para outra eleição e ainda não chegaram as provas. A gente não dá Então, não dá para levar o presidente muito a sério. Né? Não, tem coisas que... não vou dizer isso, mas vou dizer que às vezes ele até pode acreditar que realmente, né, tenha isso. Agora, mas se uma fosse coisa eu falando isso, eu seria processado. Se fosse o senhor também, ele é presidente da República e ele acaba falando, né, aquilo que ele bem pensa. Mas não vamos nem colocar ele em pauta aqui, porque a sua conversa está muito boa e esclarecedora. E a gente precisa de gente que esclareça os fatos. E com quem confunde, não. Sobre o fundo eleitoral, deputado, como está essa história aí? O fundo, nós vamos ter uma solução muito simples. O presidente vai vetar este item da lei das diretrizes orçamentárias e o Congresso vai manter o voto do presidente e o fundo vai voltar a ser o que era. É simples assim. Mas vamos discutir o que aconteceu no Congresso. O que aconteceu foi o seguinte, nós tínhamos... eu vou usar aqui uma metáfora de uma outra deputada, né, que também votou, que é uma deputada bolsonarista, roxa, e votou a LDO, como os filhos do presidente votaram a LDO. O senhor é bolsonarista? A pergunta se fosse algo... Oliveira, deixa eu terminar meu raciocínio, Oliveira. Né? Então, se fosse algo contrário ao governo, ruim para a nação, nós não teríamos o voto daqueles que hoje querem que o presidente faça um bom trabalho. Né? E é como se você, Oliveira, tivesse uma comunidade precisando de alimentação e chegasse lá um caminhão de maçãs. Né? Eu estou usando a metáfora que uma deputada usou e eu entendi do que ela quis dizer. E você fica sabendo, olha, no meio desse caminhão aqui tem algumas maçãs aí que tem estragado, você tem que tirar essas maçãs. Mas se você não receber esse caminhão, aquela comunidade não vai ter alimento, né, para sobreviver. Então, a LDO é mais ou menos isso. Lá tínhamos diretrizes orçamentárias para a educação, para o combate à pandemia, para a infraestrutura, para o funcionalismo público. Nós corrimos o risco de paralisar o governo em não aprovar a LDO. Mas em anos anteriores não foram aprovados. Nós estamos vivendo um novo tempo hoje. Quem não conhece de orçamento, de diretrizes orçamentárias, de LOA, né, de PPA, quem não conhece... Fica essa conversa, que se não aprovasse era a mesma coisa, não era. Tanto é que o próprio presidente mandou um vídeo para nós agradecendo pela LDO. Agradecendo. No meio dela tinha algo que era contrário, que é esse aumento que veio erroneamente dentro do texto. Né? Nós esperávamos que no momento do destaque do novo, que era um destaque para aquele momento, e aí foi um artifício regimental que você pode discutir se foi ou não válido, porque não existe coincidência nem ingenuidade, tá? Ninguém é ingênuo aqui. No nosso regimento, nós temos um impedimento de votar duas matérias sem o interstício de 1 hora. Teve uma votação nominal agora, a próxima votação nominal será dentro de 1 hora. Mas o presidente da casa, ele tem o poder de, por ofício, determinar a votação nominal. Não deu ainda interstício de 1 hora. Mas eu quero sentir o plenário, eu estou inseguro quanto à indicação que os líderes estão fazendo pelos partidos, então vamos fazer nominal. O presidente pode fazer isso. Ele não o fez, e naquele momento era o deputado Marcelo Ramos que presidia
né? E foi enfiado goela abaixo. O destaque do Novo era exatamente para não ter esse aumento. O meu partido, o PSB, indicou favoravelmente, ou seja, os deputados do PSB estavam favoráveis ao destaque que foi apresentado pelo Partido Novo, mas não houve a verificação nominal. E agora fica esse constrangimento geral, todo mundo, não, eu sou contra, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha, daqui a pouco vamos ter oportunidade, o presidente deve vetar, né? Okay. Há um clamor de toda a sociedade e, vetando, volta para o Congresso e a gente deve manter o veto do presidente e esse valor que já é alto, né? O valor anterior já era um valor alto. Porque na próxima eleição, Oliveira, nós temos já há algum tempo tentado baratear as eleições. A primeira que eu disputei tinha brinde, tinha camiseta, tinha chaveiro, tinha showmício, tinha muro, tinha carro de som, tinha gente com camiseta, tinha bola de futebol, tinha brindes, né, abridor de garrafa. Depois tiramos tudo isso, tiramos muros, tiramos o showmício, tiramos a contratação de artista, tiramos, enfim, nós estamos tentando baratear. Aí a doação de empresas, as empresas são o mal de todo, é o câncer de toda a corrupção, tiramos a doação de empresa. Hoje ainda temos um item que nós devemos tirar. Geralmente as pessoas que têm muito dinheiro, eles ficam aí eu não preciso do fundo, não precisa porque tem dinheiro pessoal, ganhou na sua vida pessoal. Mas este dinheiro pessoal desequilibra a eleição. Não tem dúvida. Uma pessoa rica que tem lá 10 milhões para colocar numa eleição e um outro que depende do fundo partidário porque ele não tem dinheiro pessoal. Ele não pode receber de pessoas, nem da família. Ele não pode receber de empresas. Então ele não vai ter fundo, ele não vai ter empresa, ele não vai ter pessoas amigas. O outro tem 10 milhões e sai com esse discurso. Eu não dependo do fundo eleitoral. É verdade. Tudo bem, ele ganhou na vida pessoal dele, mas ele devia ser proibido também, para que a igualdade do voto seja equânime. Então, esse fundo nem adianta esticar muito, porque ele vai ser vetado, ele vai ser derrubado. Correto. Né? O que temos é que aprimorar a nossa democracia. Nós já vimos que doação empresarial... mas os Estados Unidos o lobby é aberto. O lobby é regulamentado. Dentro do Congresso americano, eu já estive lá conhecendo o sistema, em Washington, o sistema é aberto. Aquele ali é um lobista da indústria farmacêutica. E chega o deputado e fala: deputado, o senhor votar contra isso aqui, a indústria farmacêutica vai retirar o apoio do senhor na próxima eleição e vai apoiar o outro candidato. É aberto. Acontece no Brasil hoje, infelizmente. Acontece no Brasil hoje, só que não é legalizado. Né? O lobby fica um lobby escondido, alguém vem e conversa e leva. Às vezes não é nem o recurso material, né? Às vezes não é nem o dinheiro, mas é aquele lobby de influência, de votação, de abrir portas e até de conseguir voto. Nós trazemos recursos para o município, né? Alguém esses dias postou, vamos ver o que o deputado tem feito agora. Deputados que nunca trouxeram um copo d'água para Sorocaba tiveram 3 vezes mais votos do que eu aqui, né? Então, nós estamos aqui todo dia, mas aí chega ano que vem, não. E olha, nós temos a força, essa eleição que vem, a força das mídias, o que você está fazendo aqui, do que nós estamos fazendo, a força da mídia vai gastar muito mais do que a força da mão de obra. Né? Hoje, contratar pessoas para ficar no semáforo, entregando um folhetim, então, nós estamos vendo que não está funcionando. Claro. É a força da informação. E você ter não só um grupo, mas eu estou num grupo. Não, você tem que ter o contato, a linha de transmissão, responder, ser uma pessoa acessível. Né? Então, tudo isso vai tirar muito do gasto normal das pessoas. Sim. Nós limitamos até a contratação de funcionários durante a campanha, o valor que eles podem receber, o número de pessoas que eu posso contratar, tudo isso está limitado. Então, esses 6 bilhões, que é um tapa na cara, né, da nossa sociedade, num momento como esse que nós vivemos, todo dia eu tenho prefeitos, tenho diretores de hospitais, de Santa Casa, pedindo recurso, né, porque a cama é curta e o cobertor é estreito, e a gente corre atrás. Estou tentando agora respiradores para uma cidade pequena que está lá ainda precisando de respiradores. Todo dia a gente tem esse tipo de pedido, né? E quando a gente vê um momento como esse, e está desfocando um pouco, né? Isso aqui, para mim, está definido.
presidente vai vetar e nós vamos manter o veto dele e vai manter o que estava antes, os partidos que se virem aí com o recurso que tiverem, que já é um recurso alto. Mas o importante é ouvir o seu esclarecimento, e nem todos esclarecem, né? Nem todos têm coragem de vir e falar, a posição é essa e pronto, né? Se tivéssemos todos coragem, nós não estaríamos cobrando aqui no dia a dia. Deputado, é o seguinte, eu conversei com você, eu vou reformular a pergunta, porque eu fiz a pergunta de uma maneira e ele perguntou, dá um tempo, deixa eu concluir. Então, vou reformular a pergunta em 2 minutos, já para a gente concluir a nossa entrevista. Há um ano atrás, lá no Congresso Nacional, quando o senhor tomava posse, eu lhe perguntei, ficou difícil, hein, Jefferson? Eu falava para você assim, ficou difícil, e agora? Porque o bolsonarismo estava no auge, né? E aí, você vai ficar num partido que é centro-esquerda? Você vai vir por um centro-direita? Como que você vai se posicionar? Eu perguntava lá para o deputado no Salão Verde do Congresso Nacional. Falou, olha, Oliveira, ainda tem que esperar um pouco, tem que pensar, tem que analisar, mas parece que eles estão vindo aí com uma força total. Tem que ver, Oliveira. Como sempre, né? O deputado sempre tem que ver, ele pensa, é um homem sábio, né? Não vai falando, colocando conversa ao vento. E aí? Daí eu fiz a pergunta para você diante do atual momento. Ô, deputado, você é bolsonarista? Oliveira, deixa aí. Legal, maravilha. Agora eu reformulei a pergunta, então você responde pra gente, até pra gente conhecer um pouco o cenário que há de vir. Ou ainda é cedo para ter essa definição? Oliveira, este é o 4º presidente da República com quem eu tenho no mandato, né? Fui deputado com o Lula, a Dilma, com o Temer e agora estamos com o Bolsonaro. Sem dúvida alguma, eu sou muito afinado com o presidente Bolsonaro nas pautas de costumes. Afinal de contas, a minha base primária é a defesa da família, contra as drogas, contra o aborto, contra comportamentos que ferem a sociedade de uma forma geral e a família. Essa é a minha base primária e também sou municipalista. Ajudo os municípios, os prefeitos, ajuda a melhorar a vida das pessoas. Eu recebi o título no ano passado de amigo dos hospitais de câncer do estado de São Paulo. Eu dou muito dinheiro para o Hospital de Jaú, para o Amaral Carvalho, Hospital do Amor de Barretos, para o IBCC de São Paulo, para o CAISM de Campinas, para o GRAAC, para o GEPASSE, para a ACD. Eu procuro, eu perdi minha mãe muito cedo, com 13 anos, com câncer. Então, eu fiz disso um motivo pessoal de ajudar essas famílias. Ajudamos casas de apoio para familiares, remédios. Temos um corpo jurídico que, às vezes, precisa estar intercedendo na justiça sobre esse tratamento. O doutor Anselmo Bastos, que sempre tem me ajudado muito, é um parceiro que eu tenho. Às vezes, a gente não consegue através das vias normais, e ele é uma pessoa que tem me ajudado muito juridicamente, temos conquistado grandes avanços, é um grande parceiro que eu tenho. Eu já fui deputado com esses que eu já citei, e eu sempre votei pelo Brasil. Votei projetos de Lula, votei projetos de Dilma, nunca votei sistematicamente. E de Bolsonaro, eu já votei contra alguns projetos que eu achei que não era interessante e votei favorável. Nós temos uma afinidade, eu fui deputado com ele 16 anos. Nós temos a afinidade dos costumes, pensamos de forma idêntica em algumas áreas, e é claro que eu discordo dele em algumas outras áreas. O meu partido se posicionou na extrema esquerda. E eu fui contra o partido. Por exemplo, na reforma da Previdência, eu votei favorável e fui punido pelo partido. Me afastaram das prerrogativas por 6 meses de representação de comissão, nem por isso. Eu fui à justiça para sair do partido, porque nós criamos para nós mesmos uma camisa de força. O deputado só pode sair do partido em algumas situações. Na janela que vamos ter em abril, 6 meses antes da eleição, há uma janela de 1 mês que o deputado pode sair do partido. A outra é quando se cria um partido novo. Nenhum partido novo foi criado neste mandato. O presidente tentou criar o Aliança pelo Brasil, mas muito difícil a formação de um novo partido hoje. Coleta de assinaturas, conferência de assinaturas, muito difícil. Até o presidente desistiu. Ou quando ele é expulso do partido, aí ele fica ali. Foi o que fizeram com o deputado Rodrigo Maia. Não havia motivos, ele criou um motivozinho lá, combinou, expulsaram o Rodrigo Maia. Pronto, ele foi para outro partido. Não tive nenhuma dessas 3 oportunidades, entrei na justiça, a justiça não me permitiu sair, então eu tenho que ficar até a janela do ano que vem.
mas é óbvio que eu estou desconfortável nesse partido, tenho amigos, mas a ideologia do partido mudou demais, né? Eu já havia sido deputado 2 vezes, eu fui deputado com Miguel Arraes, com Eduardo Campos, com Ana Arraes, com João Campos. 4 gerações passaram comigo neste partido. Com a morte de Eduardo Campos, um novo grupo ascendeu a direção do partido que eu estou e divergiu muito do meu pensamento, né? Nós tínhamos aqui o então governador Márcio França, Carlos César também como líder do governo na Assembleia Legislativa, todo um contexto que nos levou ao PSB, onde eu, repito, já tinha sido eleito 2 vezes pelo PSB. Hoje estou num partido que não cumpre os anseios que eu tenho de uma vida partidária. Devo sair, a hora para onde vamos ainda é um momento um pouquinho cedo, né? Porque isso vai acontecer em abril do ano que vem. Enfim, eu voto o que eu penso ser correto. Eu sou independente, né? Eu não estou atrelado nem ao partido e nem ao presidente, mas é claro que nós temos afinidade, né, principalmente na pauta de costumes que ele tem, muito parecida com a nossa. Agora, temos que ter afinidade na economia, temos que ter afinidade no comportamento, temos que ter afinidade na fala, né? Tudo isso faz parte do mandato e nós esperamos continuar tendo um bom mandato. Deputado Jefferson Campos, pastor Jefferson Campos, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Quero crer que você não tem nenhuma afinidade com o presidente na fala, principalmente no cercadinho, porque você é um camarada muito educado, sempre muito fino, né? Bem diferente. Talvez outras coisas possam convergir, como você bem colocou. Um prazer imenso tê-lo conosco aqui no Repórter RMS News. Colocamos nosso espaço sempre à disposição. Essa entrevista, esse conteúdo foi distribuído para mais de 100 mil internautas conectados no nosso portal, nas nossas redes sociais e também na página Legitimidade Sorocabana. Foi um prazer imenso, um bom dia por atender e agradecido por atender o nosso jornalismo, deputado. Obrigado, Oliveira. Você sabe que eu sou seu fã também, né, meu amigo? Um abraço para você, para toda a sua família, mãezinha querida. Que Deus abençoe vocês e você continue. Você é um batalhador, você é um lutador aí. Eu acompanho a sua luta já há muito tempo e sei das dificuldades, mas sei que você está sempre vencendo, sempre bem, sempre para cima. Toda vez que te encontro, essa alegria estampada no teu rosto. Aliás, o coração alegre formoseia o rosto, né? Você só tem um rosto alegre porque o coração está bem. Que Deus abençoe você, todos nós, vamos continuar nos cuidando aí, né? Nos vacinando, já me vacinei também, sim. Já deu idade, né? Você já está vacinado também, né, Oliveira? Já tem idade, né, Oliveira? O meu tá indo para o 5-2, viu? Não vou ser deselegante perguntar o seu aí. Quero que o deputado, 60... Eu sou de 69, quando o homem chega à lua. Você... Eu sou de 64, Oliveira. 64. Tá certo. Vamos aí. Abraço. 56 anos, bem vividos. Tá certo. Que Deus abençoe. Um abraço a todos. Abraço para você também, deputado federal, pastor Jefferson Campos, conversando ao vivo conosco aqui no Repórter RMS News, nessa entrevista exclusiva.